resumo da Bíblia em poucos minutos. Será possível? Se você quer fazer uma viagem pela Bíblia Sagrada nos próximos minutos, fica aqui comigo até o final, pois hoje eu tenho a missão de fazer um panorama da Bíblia antes de vermos de forma um pouco mais detalhada capítulo por capítulo. Você topa? Então se inscreve aqui no canal e ativa aí o sininho e as notificações do seu celular para você não perder nenhum vídeo, pois estamos começando a série Desenhando a Bíblia de Capa a Capa. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi e vamos lá para uma viagem de mais de 6.000 anos em apenas alguns minutos. Se você gostar, não guarde para você, compartilhe com alguém. Bom vídeo! O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Ele começa com a criação de todas as coisas, até mesmo o ser humano. E Deus gostou do que fez. Tudo era muito bom. Mas então, Eva foi enganada por Satanás em forma de uma serpente enquanto ainda moravam no Jardim do Éden. Adão desobedeceu a Deus junto com Eva. Sendo assim, entrou o pecado no mundo. Eles foram expulsos do paraíso e tiveram graves consequências. Com tudo isso, o homem herdou o que é chamado de natureza pecaminosa. Adão e Eva tiveram filhos, primeiro Caim, depois Abel. E aí, já podemos ver a natureza pecaminosa se mostrando na vida de Caim, que mata o seu irmão Abel por inveja. Depois disso, Adão e Eva tiveram outros filhos, e o ser humano se multiplicou muito na terra e se tornavam cada vez mais perversos. No meio da multidão tão maldosa, Deus encontrou Noé, um homem justo. Mandou que ele fizesse uma arca, pois mandaria o dilúvio. Apenas ele, sua família e os animais que ele colocou na arca se salvaram. Depois que a grande chuva passou e todos saíram da arca, outra vez o ser humano se multiplica e a terra se enche de mais pecado. Então, Deus escolhe Abraão para fazer uma aliança e promete que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu. Ele seria pai de uma grande nação, e esse povo seria escolhido e teria uma terra especial, que é Canaã. Abraão, já idoso, tem um filho com a serva de Sara, Ismael. Mas anos mais tarde, tem outro filho, agora com Sara, e esse sim é o filho da promessa. De Isaque nasce Esaú e Jacó, sendo que Jacó foi pai das 12 tribos de Israel. Um desses filhos é José. Ele é vendido por seus irmãos como escravo. Eles disseram ao pai que o seu filho havia morrido. De escravo, José se torna governador do Egito. Na terra onde seu pai Jacó, que ainda acreditava que José estava morto, houve uma grande fome. Então seus irmãos vão ao Egito comprar comida com José. Porém, não o reconheceram a princípio. Mas depois de um tempo, José se revela a eles e toda a sua família muda para o Egito, inclusive Jacó. Os anos se passam e José morre. Então entramos no livro de Êxodo. A família de José, que havia ido para o Egito, se multiplica. Alguns governos passam e levantou-se um rei que não conhecia José e escravizou aquele povo durante 400 anos. Então Deus levanta Moisés para libertar os hebreus da crueldade de Faraó. O Senhor manda as 10 pragas para ferir os egípcios. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre cada uma delas. Na última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus instituiu a Páscoa, assunto que também tem vídeo aqui no canal. E então o povo foge sem abandonar nenhum pertence. Nessa fuga, Deus abre o Mar Vermelho de forma milagrosa. Eles agora estão indo em direção a Canaã, aquela terra prometida lá atrás a Abraão. Mas logo cedo as murmurações começaram. Então Deus manda água no deserto e maná do céu como provisão. No caminho, eles chegam ao Monte Sinai. Ali recebem os 10 mandamentos e as instruções para a construção do tabernáculo. Com isso, começa o período da lei. O tabernáculo é levantado e a nuvem, que representa a glória de Deus, enche o tabernáculo. O livro de Levítico começa quando o povo ainda está acampado no Monte Sinai. O tabernáculo estava construído e Deus agora iria ensinar o povo a adorá-lo. Números tem início com o primeiro censo da nação. Todas as tribos foram numeradas, posicionadas e receberam ordens específicas. Os levitas foram separados para o serviço no tabernáculo.
Então o povo parte do Monte Sinai rumo à Terra Prometida. Moisés envia 12 espias para pesquisar sobre o local e os seus habitantes. Mas 10 espias voltaram com um relato desmotivador. E apenas Josué e Caleb encorajaram o povo a ir adiante. Durante a peregrinação no deserto, o povo murmurou muito, mas também viu muitos milagres de Deus até chegar em Canaã. No livro de Deuteronômio, o povo já estava posicionado para entrar na Terra Prometida. Mas antes que pudessem entrar, Moisés tinha um importante conselho para dar a todos. Ele faz 3 discursos, relembrando a história do cuidado de Deus com o povo de Israel, encorajando-os a obedecerem à lei do Senhor, não os deixando esquecer das consequências da desobediência, e ainda exigiu que o povo se comprometesse com Deus e honrassem a aliança que haviam feito com ele. Ao perceber que a sua morte se aproximava, Moisés nomeou Josué como seu sucessor e líder do povo a partir daquele momento. Então Moisés morre sem entrar na Terra Prometida. Partimos para o livro de Josué. Após 40 anos no deserto, uma nova geração está pronta para entrar em Canaã. Porém, Deus primeiro prepara tanto Josué como aquela nação e finalmente partem para a conquista e entrada da Terra Prometida. E a partir daí, muitas e muitas batalhas aconteceram. As terras são divididas para cada tribo de Israel e Josué morre. Após a morte de Josué, as tribos falharam por não expulsarem os cananeus de suas terras. Essa nova geração abandonou a Deus e passou a adorar ídolos pagãos. Os israelitas começaram uma série de ciclos de pecados, punição e clamor a Deus por ajuda. Então Deus levanta juízes para resgatar o povo da servidão. O livro de Juízes cobre um período de 325 anos e registra os períodos sucessivos de opressão e libertação do povo através de 12 juízes. A história de Ruth acontece em algum momento durante o período dos juízes. Essa história é importante pois a união de Ruth com Boaz levou ao nascimento de Obed, o avô do maior rei de Israel, Davi. E também porque o marido de Ruth pertenceu à linhagem segundo a carne pela qual Jesus veio ao mundo. O livro de 1 Samuel tem início nos dias em que os juízes ainda governavam Israel. Ana era estéril, clamou a Deus e o Senhor lhe deu Samuel, que foi o último juiz de Israel. Também foi sacerdote e profeta. Quando Samuel envelheceu, o povo já não queria outro juiz, e sim um rei, para serem como as nações ao redor. Então Samuel unge a Saul, mas com o tempo Deus rejeita Saul, e Samuel unge Davi como rei. Nesse livro vemos inúmeras batalhas e a famosa história de Davi e Golias. Por inveja, Saul persegue Davi para matá-lo, mas sem sucesso. Depois de muitos anos, Saul morre. O segundo livro de Samuel é um registro da ascensão de Davi ao trono e suas muitas realizações durante os seus 40 anos de reinado. O primeiro livro de Reis começa com um reino unificado, glorioso e centrado em Deus, e termina com um reino dividido, degradado e idólatra. Salomão torna-se rei e Davi morre. O templo é edificado no reinado de Salomão. Depois da morte de Salomão, o reino é dividido. Benjamim e Judá formam um reino sul, com o nome de Judá. As outras 10 tribos formam o reino do norte e continuam com o nome de Israel. Muitos reis foram levantados nas duas nações. É quando então os profetas menores e maiores começam a profetizar, alguns para o reino norte e outros para o reino do sul. Eu não vou aqui nesse vídeo falar sobre cada um deles. O segundo livro de Reis é a continuação do primeiro. O livro começa com Elias sendo transladado e termina com os reinos do sul e do norte levados para o cativeiro. O templo construído em 1 Reis agora é profanado e destruído. 1 Crônicas reconta a história de Israel enfatizando as realizações de Davi e registra as genealogias. Esta longa lista de nomes foi compilada depois que o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Enquanto o primeiro livro de Crônicas foca na vida de Davi, o segundo livro de Crônicas conta a vida dos demais reis de Judá. Muito pouco é mencionado sobre Israel. Lamentações é realmente um lamento do profeta Jeremias. Foi escrito por causa da destruição de Jerusalém e o povo levado cativo para a Babilônia.
Já Israel foi levado cativo pelos assírios. Após 70 anos de exílio, foi permitido que os cativos de Judá retornassem à sua terra natal, guiados por Zorobabel. Ao chegarem em Jerusalém, deram início à reconstrução do templo. Esdras retornou a Jerusalém com o segundo grupo de exilados. Ele encontrou o templo reconstruído, mas a vida das pessoas em ruínas. Neemias liderou a terceira e maior caravana de exilados rumo a Jerusalém. Lá Neemias encontrou desorganização e os muros da cidade destruídos, sem proteção. Então os muros são reconstruídos e a aliança renovada. A história de Ester tem início 54 anos após o primeiro grupo de exilados retornarem a Jerusalém e 25 anos antes de Esdras levar o segundo grupo. Este livro relata o cuidado de Deus com o povo que ainda estava cativo. A data do livro de Jó é desconhecida, mas registra fatos que ocorreram provavelmente durante o tempo dos patriarcas. Relata a história de um homem íntegro que permaneceu fiel em meio a duras provações. Perdeu tudo o que tinha e, além disso, foi questionado e acusado por seus amigos. Ao orar por eles, Jó recebe o dobro das posses que havia perdido. Cada salmo foi escrito em momentos diferentes, entre a época de Moisés e o cativeiro babilônico, por diversas pessoas. Em sua grande parte, são louvores a Deus e expressam confiança no Senhor. Alguns são orações por livramentos, confissão de pecados e expressões de sentimentos. Salomão escreveu e compilou a maioria dos provérbios no princípio de seu reinado. É uma coletânea de ditados para dar sabedoria nas escolhas do cotidiano. Eclesiastes, também escrito por Salomão, quase no final de sua vida, nos leva a refletir se a vida humana tem sentido sem um relacionamento pessoal com Deus. E Cantares, também escrito no início do reinado de Salomão, trata-se de um poema de amor. Depois do templo ser reconstruído, os muros reedificados e a aliança renovada, existe um período de 400 anos em que não há manifestação profética. Então Deus vem ao mundo como homem, Jesus nasce milagrosamente de Maria, aos 30 anos é batizado e inicia o seu ministério na terra, ensinando os discípulos, pregando arrependimento, curando os enfermos e anunciando o reino de Deus. Após aproximadamente 3 anos e meio, Jesus morre e ressuscita, provando que é o Filho de Deus. 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus volta aos céus e envia o Espírito Santo. E é isso que é narrado nos Evangelhos. Atos conta como o Espírito Santo atua através dos discípulos de Jesus. Nesse período, a igreja se espalha. Os cristãos sofrem muitas perseguições e acontece o período da expansão da igreja. Nesse momento ocorrem as viagens missionárias de Paulo, onde ele escreve diversas cartas que encontramos no Novo Testamento. Outros discípulos também escrevem cartas. O apóstolo João é preso e exilado para a ilha de Pátimos, onde recebe as revelações do Apocalipse. E agora seguimos firmes, esperando até que aconteça a última promessa da Bíblia, a segunda vinda de Cristo para resgatar a sua igreja. Ele voltará com grande poder e glória, e assim termina a Bíblia, com a promessa de novos céus e nova terra. Aleluia! Eu espero que esse panorama tenha te ajudado a ter uma visão geral da Bíblia. E aí, agora não tem mais desculpas para não entender o enredo central das Escrituras, não é? Bora começar a ler comigo? Espero que esse vídeo te incentive a essa leitura. Nos vemos nos próximos episódios da série Desenhando a Bíblia de Capa a Capa. Deus abençoe a sua vida e até lá!